Olá, pessoal! Espero que todos estejam bem com a graça de Deus. Deus, Criador de tudo e de todos, esse nosso Pai misericordioso, que além de nos dar a vida, nos deu ali a eternidade do Espírito, para que possamos, embora tenhamos todos nascidos simples e ignorantes, tornar-nos espíritos crísticos quanto o nosso irmão maior, Jesus, né? Bom, então, hoje nós vamos continuar estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, decodificado por Allan Kardec. Nós estamos no capítulo 10 e na página 118. O capítulo 10 é Bem-aventurados que são misericordiosos, os que são benevolentes, os que perdoam, os que se colocam no lugar do outro, não é? E que consigamos, né, nos ensina nesse capítulo, vibrar o bem e o amor ao outro, ao próximo, e jamais desejar o mal, porque nós já estivemos na condição do outro também. Agora, não podemos esquecer que estamos na nossa melhor encarnação. É o nosso melhor. E estamos aprendendo e temos muito que melhorar, não é? Então, sejamos misericordiosos, como pedimos a Deus nosso Pai, quando fazemos o Pai Nosso, para perdoar as nossas dívidas, assim como também devemos perdoar a dívida do outro para conosco, não é? Hoje nós vamos iniciar aqui, na página 118 dessa edição do Evangelho que eu estou lendo, o sacrifício mais agradável a Deus. Vamos ver o que diz aqui o Evangelho, que é o sacrifício que mais agrada a Deus, nosso Pai. Será que é como na época que se oferecia cordeiro, animais e em algumas crenças até pessoas? Será que Deus espera isso de nós? Vamos ler. Se, portanto, quando aprenderdes vossa oferenda, se, portanto, quando apresentardes vossa oferenda ao altar, vos lembrardes de que vosso irmão tem algo contra vós, deixai vosso donativo aos pés do altar e ide antes de mais nada vos reconciliar com vosso irmão. E só depois voltai para oferecer vossa oferta. Quem nos traz isso é Mateus, no capítulo 5, versículo 23 e 24. Agora a explicação de Kardec. Quando Jesus disse, ide vos reconciliar com vosso irmão antes de apresentar vossa oferenda ao altar, ensinou ao homem que o sacrifício mais agradável ao Senhor é o de sacrificar o seu próprio ressentimento, que antes de se apresentar a Ele, a Deus, para ser perdoado, é preciso perdoar. E se cometemos alguma injustiça contra um de nossos irmãos, é preciso tê-la corrigido. Então, só assim a oferenda será agradável, pois virá de um coração puro e isento de qualquer mau pensamento. Ele explicou assim este ensinamento porque os judeus ofereciam sacrifícios de coisas materiais e suas palavras deviam estar de acordo com os costumes em vigor naquela época. Mas, como o cristão espiritualizou o sacrifício, não oferece mais dádivas materiais a Deus. Para ele, o ensinamento ganha mais força. Oferecendo sua alma a Deus, ela deve estar purificada.
Entrando no templo do Senhor, deve deixar do lado de fora todo sentimento de ódio e animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão, e só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que Jesus ensina com estas palavras: deixai vosso donativo ao pé do altar, e de primeiro vos reconciliar com o vosso irmão, se quiserdes ser agradável ao Senhor. Então, aqui, meus amigos, nós vemos, né, que Jesus nos coloca novamente o ensinamento de que não é a oferenda material, oferenda, como dizem ainda, né, em alguns costumes, alguns atos religiosos. Não é isso que é agradável a Deus Pai. Na época em que Jesus aqui esteve presente em corpo, os judeus tinham esse costume, sim, de oferecer a Deus, né? Dar a Deus parte do que possuía. Aquelas pessoas que eram mais ricas, que tinham mais posses, e posses na época não era nem, tem uma casa aqui, outra na praia, outra no exterior. Não era isso. Eram suas ovelhas, suas criações, levavam ovelhas. Outros, mais simples, que não tinham às vezes tamanho recurso, ofereciam pombas, que caçavam, outras coisas. E Jesus coloca: deixe a sua oferta ao pé do altar. Por quê? Está falando para que façamos isso hoje? Não. Ele está se referindo ao povo daquela época. Então, assim ele me ensinou: deixe lá a sua oferenda, mas primeiro reconcilia-te com o teu irmão, ou seja, tenha seu coração em paz, porque aí sim nós estaremos dando o que temos de melhor, não é? Então, sempre é isso, quando ele coloca: só assim a sua oferenda será agradável, pois virá de um coração puro e isento de qualquer mau pensamento. Já para o povo da época ele colocava isso. Não adianta levar. Ele não podia naquele tempo dizer: não precisa oferecer ovelha, animais. Deus não precisa disso, porque era o costume, estava muito arraigado. Mas ele dizia: antes disso, faça o que realmente agrada a Deus. Tenha o teu coração puro, isento de mau pensamento. Porque não é o dizer: eu perdoo a dívida do meu irmão, e continuar pensando: aquele fulano, perdoei, mas nunca eu vou levar para o túmulo a ofensa que ele me fez, a palavra de injúria que ele proferiu, ou o que ele deixou de me pagar. Não é isso. É assim, reconciliar de verdade. É ter a paz primeiro com a gente mesmo, para que possamos estar puro, como uma criança, né? Por isso ele fala: deixar vir a minhas criancinhas, né? E ainda Jesus explica nesse ensinamento que, como os judeus estavam acostumados oferecer como sacrifício coisas materiais, ao valor que davam, né, as coisas materiais. Mas o material não tinha todo esse valor, que o que realmente precisa é uma oferenda maior, que é do quê? É uma alma purificada, um espírito leve, um espírito em paz. E principalmente, por que é mais fácil dar o material? Porque não exige a reforma interior de nós mesmos. Não é eu querer modificar o Toninho, que é meu marido, a Lara, a Sara, que é a neta. É eu tentar e aprender dia a dia que eu preciso me melhorar como pessoa, como filha de Deus.
não só com os meus, mas com todos, pois todos somos irmãos, filhos de Deus Pai, não é? Então, meus amigos, Jesus vem desde lá nos colocando e nos ensinando o que realmente precisamos fazer. Nós já sabemos disso? Já sabemos. Mas nós tivemos já a capacidade de fazer toda a reforma íntima que precisamos para que sejamos realmente um ser encarnado com espírito purificado? Eu não. Não. Senão não teria nem renascido aqui no planeta Terra. Estaria num planeta feliz, né? Um planeta mais superior. Não que eu não ame a Terra, amo. E agradeço a Deus por aqui estar. Mas porque espíritos purificados já se encontram em outro estágio. O espírito está em outro estágio. E é isso que nós precisamos aprender. E não querermos, então eu vou ter que me tornar um espírito purificado agora. Não dá, a gente não consegue. Mas aos pouquinhos nós vamos sim, com a graça de Deus, nosso Pai, nos tornando ali pessoas melhores. Pessoas melhores são espíritos melhores, não na aparência. Eu vou então ofertar um donativo para alguém que precisa. Ótimo, tem que ser feito? Sim. Podendo fazer isso, por quê? Porque muitos precisam do auxílio material. Ainda precisam desse auxílio, do alimento, da vestimenta, de tantas outras coisas, por vezes moradia, de arrumar um trabalho para que ele consiga dignamente ali começar a dar os passos que precisa para se manter. E sim, todos nós temos ali o dever de auxiliar o próximo, não é? Estendo, a gente pode auxiliar. Mas não é só isso que basta. Porque não adianta eu auxiliar, né? E aí ficar inflando o meu orgulho, sair falando, olha, não é isso que Deus pede de nós. É de coração mesmo. Posso fazer isso por aquela pessoa? Vou fazer. Os outros precisam saber que eu fiz? Não. Que a mão direita não saiba o que fez a esquerda. Ou que a esquerda não saiba o que fez a direita. Não importa. Não importa. Temos é que seguir caminhando, mas lembrando que a reforma íntima para nos tornarmos pessoas melhores, espíritos mais leve no sentido de aprendizado, de perdoar, de nos amarmos, amar ao próximo como a ti mesmo. Hoje em dia tem muitas doenças de ansiedade, depressão, baixa estima. Então nós temos que pensar nisso também. Então eu vou querer me aparecer, vou cultivar a vaidade. Não é isso. É olhar no espelho e dizer, Deus, obrigada pelo corpo que tenho, pela saúde que tenho, e quando aparecem doenças, que eu saiba que é para um aprendizado, se for da vossa vontade, que eu ache ali um médico coerente, um remédio adequado. Então, é aprendizado sempre. Então, amigos, vamos lá? Não é? Lembrarmos sempre que o sacrifício mais agradável a Deus é quando nós conseguimos vencer aquilo que temos de mal. Vaidade, orgulho, maldade. Fique em paz, que Deus abençoe a todos e até o próximo encontro.